Olha pessoal, 2015 está aí, né? E daí também junto também a falta de luz, a falta d'água, a inflação galopante, os empregos estão rareando, né? Não há uma alternativa de futuro clara. Você vê que no interior do Brasil, onde rola essa tal de Bolsa Família, a coisa está sendo cubanizada, as pessoas estão acostumadas a não trabalhar e ter aquela miséria e achar que aquilo tá bom. E o nosso quadro está indo de mal a pior, está tudo dando errado. Mas aí botaram lá o Levi, porque o Levi vai fazer milagre. Vocês sabem que o Levi vai fazer milagre porque ele vai entrar com a austeridade. A austeridade essa que da crise mundial, os Estados Unidos não quis nem saber. Aí a Europa, via a Alemanha, entrou com aquela coisa espetacular, a Grécia, a Espanha, Portugal, todo mundo ladeira abaixo, porque numa crise que não termina, a austeridade você vai até determinado ponto. Depois você tem que fazer a economia crescer. E a economia não está crescendo em lugar nenhum do mundo. Agora, o nosso problema é completamente diferente do problema deles lá. Mas os caras não estão ligados nisso, né? Então, veja bem, vamos entrar agora com o tripé, o famoso tripé da economia, que em alguns anos atrás salvou a gente. Isso vai entrar de novo salvando a gente. Esses caras são completamente malucos. Porque, veja bem, vamos falar do dólar. O dólar, hoje em dia, não é uma coisa de um especuladorzinho jogando contra a gente. O dólar hoje em dia é o seguinte: se o Fed aumentar, né, finalmente os juros, bom, aí vai haver uma corrida mundial para lá, para se garantir, porque na Europa já estamos rolando um juro negativo. Agora, isso é muito engraçado. Aliás, não tem graça nenhuma, né? Porque o que acontece é o seguinte: lá na Noruega, eles têm um fundo soberano de 880 bilhões de dólares, aonde eles investem, aonde eles enxergam que vai ter retorno. E esse retorno, que chega a ser coisa de 15, 20% ao ano, eles empregam lá para melhorar a qualidade de vida do pessoal. Qualidade de vida no Brasil é um negócio que você esquece. Agora, o nosso fundo soberano é triste, porque se você deixar alguém aplicar esse dinheiro, vai acontecer a mesma coisa que se botar político brasileiro para administrar o deserto do Saara. Vai faltar areia, né? Então, aqui no Brasil, a gente paga para o fundo soberano ficar lá, ou seja, você gasta o dinheiro para não ganhar dinheiro. Mas não estava bom. Então, o Banco Central começou a tentar conter o dólar fazendo os aplicativos, que não estão dando certo. Então, nossa brincadeira parece que nós vamos perder uma bobagem, né? 110 bilhões de dólares. Então, esse é o mecanismo do dólar. A inflação é uma coisa horrorizante, porque a nossa inflação não é aquela inflação tradicional de demanda. Está todo mundo ganhando dinheiro e comprando, aí não tem para entregar, aí você aumenta o preço. Não, a nossa inflação é porque o empresário não investe, então não tem o produto para ser entregue. É uma loucura isso, né? Os empregos estão escasseando na indústria de uma maneira espantosa. E o que vai ser feito? Já se avisou que vai ser demitido na indústria automobilística, o governo não vai fazer mais nada. Já deveria ter feito isso há muito tempo. A indústria automobilística andou vendendo aí, para determinadas empresas, os automóveis com desconto de 20%. Vê se o consumidor consegue isso, em hipótese alguma. Então, esse negócio da inflação está indo cada vez pior, porque a falta de credibilidade nas ações desse desgoverno. E para piorar, né, a austeridade das contas públicas. Bom, quando você gasta muito e não tem como repor, você quebra. Uma empresa é a mesma coisa. Já esse desgoverno não tem a menor preocupação, porque se as coisas ficarem horrorosas como estão agora, estão aumentando imposto, estão aumentando o diabo. Olha, a inflação de janeiro vai ser acima de 1%. Eles aumentaram uma série de coisas. Por exemplo, os transportes. Chegaram ao cúmulo de fazer estudos, os estudos recomendando que não se desse aumento. Eles deram aumento. É impressionante, né? E não estão nem aí para nada. O negócio é, vamos meter a mão no nosso bolso e acabou. E para piorar essa situação, você tem o Petrolão. E o Petrolão
pegou a Petrobras. A Petrobras é responsável por 10% dos investimentos do Brasil todo. Olha que interessante. Quando ela para, tudo para. Aqui no Rio, a economia sentou. A indústria naval está apavorada, demissão generalizada. Quando perde, demissão generalizada. Até a indústria imobiliária parou. Porque o que movia a indústria imobiliária aqui no Rio era esse dinheiro que jorrava, né, escandalosamente, que eles investiam em imóveis. E aí, isso acabou. Bom, e a coisa vai piorar, porque até o final de 2015, várias obras de infraestrutura vão ser entregues, então esses empregos vão fechar. Você vai ter um desemprego aqui no Rio na ordem de umas 400 mil pessoas. Bom, então a coisa está fedendo cada vez mais. Por quê? Porque essas empresas que não estão podendo mais negociar com a Petrobras, elas têm uma dívidazinha de 130 bilhões com bancos privados. Se for botar o BNDES, nem sei quando é que vai esse número. E aí o que acontece? É um negócio assim e você fica estarrecido. Porque veja bem, a OAS, ela não tem dinheiro para pagar as contas. Mas olha os ativos que ela tem para vender. Isso não acontece nem naquelas repúblicas africanas escondidas ali atrás daquela savana, entendeu? Esse neoliberalismo mais canalha da face da terra, só aqui no Brasil. Essas empresas têm para vender bobagem. Uma hidrelétrica, um aeroporto, um porto. Vocês estão brincando, né, pessoal? Então não há essa ameaça desses 130 bilhões. Tem que vender esses ativos e botar para quebrar. Agora não. Não pode fazer isso, porque agora os caras da empreiteira estão ameaçando de entregar os políticos. Se entregar os políticos, esse governo não chega a março. Agora você vai tirar esse desgoverno e vai botar quem? Qual é o político que você tem hoje em dia que fala o seguinte, olha só, os nossos mecanismos para você corrigir essa corrupção, eles são fantásticos. Você tem, por exemplo, a CGU, Controladoria Geral da União. Bom, a Controladoria Geral da União foi investigar, por exemplo, a diretoria de comunicação da Petrobras, que ela tinha 120 milhões por ano para investir. Só bobagem, né? Entrou o Lula. O Lula mandou dar dinheiro para Deus e todo mundo. Então, de 2002 para 2003, esse orçamento de comunicações pulou de 120 milhões para 1 bilhão e 200. E o cara tá lá falando que o Lula mandou, que fez, que aconteceu. E a Controladoria já foi prender o Lula? Não, nem vai. Nem vai. Agora, não é só o Lula, né? A dona Dilma também estava nessa brincadeira. E aí, como é que nós vamos fazer? Não vamos fazer. Então, esses governos, se for investigador aqui do EU e AIUI, vai todo mundo preso. Agora, cadê o planejamento? Porque você tem que entender o seguinte, isso que nós estamos fazendo não é uma coisa nova. Isso já foi feito na Itália. Na Itália teve a operação Mãos Limpas lá, eles prenderam quase 850 empresários, prenderam o primeiro-ministro, os dois principais partidos lá afundaram, não são mais aquela força. E o que aconteceu lá? Não tinha um planejamento. As pessoas não entendem que se você tira a corrupção daqui, é que nem o tráfico de droga. Você prende um corrupto aqui, nascem 10 loucos para entrar no lugar daquele cara que morreu. Então, não fizeram nada lá, entrou bunga bunga Berlusconi e a Itália hoje está em recessão, não sabe o que vai fazer, né? Tudo que pode acontecer de errado está acontecendo lá e a gente não sabe por quê. Imagina, os políticos não têm a menor culpa do que está acontecendo, né? Então aqui no Brasil é muito interessante porque você está tendo uma oportunidade de mudar toda essa craca, essa coisa horrorosa que corrói a nação. Porque, veja bem, hoje em dia até essas empresas que estavam corrompendo o governo, elas estão querendo que esse negócio mude. Por quê? Porque se você tiver um planejamento de curto, médio e longo prazo, a indústria da construção civil, a indústria imobiliária, elas vão ter um horizonte fantástico. Você começa uma obra, termina, já tem outra, ou seja, você vai embora. E com essa corrupção, com essa palhaçada que essa nação virou, né? Hoje em dia você não tem nem mais voo de galinha.
Você tem voo de ratazana. Ratazana nem voa. Então ela dá um pulinho e olha lá, que é o que está acontecendo. O PIB do ano passado, vergonhosamente, é zero ou recessão. Esse ano já vai ser recessão. Então, como é que você vai enfrentar esse quadro se você tem uma CGU que é muito legal? A CGU é fantástica. Olha, você foi pego. Você estava superfaturando nessa obra. Você está cobrando por coisas que você não fez. Você está roubando. Você não pode fazer isso, hein? Olhe, veja bem, hein? Ou seja, é isso. Não tem cadeia. Ora, se você não tem cadeia, não tem penalidade, você não vai no bolso do cara, você só não deixa aquilo acontecer, aí você está brincando, né? Porque isso é um incentivo. Você vê que é muito engraçado, porque aqui no Brasil você tem um exemplo fantástico, se chama Maluf. Abriram um processo só contra esse cara lá fora. De desvio de dinheiro lá naquelas ilhas, por acaso, em Nova York. Bom, nesse processo, em 3 anos, ele foi condenado. Se ele botar o pé fora do território brasileiro, ele vai ser preso imediatamente e vai cumprir cadeia. Bom, e aqui no Brasil? Esse cara teve, sei lá, mais de 40, 50 processos, que curiosamente ainda não saíram da primeira fase. E tem mais, com a idade dele, ele está sendo inocentado nesse processo todo. Então isso aqui é impunidade total, é o vamos roubar. Agora, isso aqui é uma nação. São brasileiros, são 200 milhões de pessoas. Se deixar isso, meu Deus do céu, o que vai acontecer com a gente? É triste o que está acontecendo. Por exemplo, agora veio aí uma manchete dizendo que nós perdemos um número muito grande, acho que 54 bilhões de dólares com essa safra de soja que ela não foi industrializada. Se ela fosse industrializada, ela geraria emprego, geraria renda. E aí, aquela história do café, que a gente exporta 1 bilhão em grão de café e a Alemanha transforma aquilo em quase 52 bilhões. Por que essas coisas não acontecem? Por que, por exemplo, o milho, né, de 2004 para cá, subiu 184%, essa é a ração do boi, né, e o boi gordo subiu 540 e poucos %. E olha que essa indústria é subsidiada pelo governo para fazer grandes negócios, como subsidiou o Ike Batista e deu no que deu. Então, pessoal, é interessante porque a corrupção é espantosa, o desgoverno é fantástico, as contas públicas, esses tribunais de conta são de faz de conta, né? A justiça é de uma impunidade espetacular e não aparece um político dizendo que isso tem que mudar. Ora, se não aparece, qualquer outro político que vai entrar vai continuar a mesma roubalheira, a mesma sem vergonhice. Agora, ao passo que é aquilo que eu venho falando há muito tempo, outros lugares do mundo que tinham problemas iguais ou pior do que os nossos, a sociedade civil se uniu, entrou com um planejamento de curto, médio e longo prazo, com uma âncora que por acaso foi o turismo, que é uma âncora sólida, maravilhosa. Pra vocês terem uma ideia, uma cidade só, Nova York, ela fatura por ano mais do que a nossa indústria automobilística e papeleira somadas. Enquanto está tudo andando para trás na Europa, a Espanha está crescendo. Por quê? Por causa da indústria do turismo. Vai o ministro para a televisão, o ministro lá ele é da indústria, do comércio, do desenvolvimento, pequena e microempresa e do turismo. Olha só, olha a diferença para a gente. E aí ele falou que lá, para 2015, já há previsão de crescimento de 5% dos turistas, que deixam lá cerca de 60 bilhões de euros. A França, além da indústria do turismo, ela tem a indústria da moda, que é vendida por turista. São 117 bilhões de euros. Ou seja, ela não produz o couro, não produz o algodão, não produz nada. O Brasil tem tudo isso e mais alguma coisa. Então, se você entrar com o turismo aqui forte, imagina o que vai acontecer. A gente, em 10 anos, pode se tornar um país industrializado do nível de uma França, por exemplo. É impressionante a transformação que aconteceria. Mas, para isso, é preciso que nós nos unamos, entremos com um planejamento e que a coisa comece a ser cobrada. Até a educação melhoraria em função do turismo. É muito interessante
Porque o planejamento você entra com metas. As metas elas podem ser cobradas, acompanhadas e cobradas. E é isso que a gente vai fazer. Qualquer empresa no mundo que esteja em dificuldade, a primeira coisa que ela vai fazer é um planejamento de curto, médio e longo prazo, com uma âncora sólida, e que ela vai entrar com metas que podem ser cobradas. E aqui no Brasil, você não vê um político falando isso. Então, pessoal, não tem outra alternativa. Ou a gente se une e toma as rédeas da nação, ou nós vamos colher isso que nós estamos plantando. Ou seja, vamos cair no FMI, isso aqui vai ser uma bagunça, vai quebrar tanto para o rico quanto para o pobre, para o miserável, vai todo mundo para a lona, porque aqui, aliás, a gente já vive numa qualidade de vida horrorosa. Pra você ter uma ideia do que nós estamos falando, na Inglaterra, por exemplo, se você tiver 4 pessoas por metro quadrado, aquilo já está considerado lotado. Aqui é com 7. É engraçado que aqui no Brasil você nunca viu um investimento que desse retorno. E lá fora você está cansado de ver. Por exemplo, agora em Londres teve a Tate Gallery, num bairro lá miserável, horroroso, que os caras queriam fazer uma transformação no bairro, botaram essa galeria lá. É impressionante, ela já está recebendo 13 milhões de pessoas por ano. O bairro virou outra coisa. Tem apartamentos, tem escritórios, tinha nada. Era uma miséria, uma pobreza, uma criminalidade. Ou seja, as coisas mudam, desde que a gente queira que mude. Olha o exemplo da Noruega, olha o exemplo de Nova York, olha o exemplo da própria Espanha, né, da própria Barcelona, olha o exemplo de Singapura, que é de 90 para cá. O que Singapura se tornou, o que ela faz com o cidadão de Singapura. E aqui nós vamos continuar, né, com futebol, praia, sol, mas numa merda de fazer desgosto. Então, pessoal, é preciso que a gente acorde, se una, entre com o planejamento, porque aí sim nós vamos passar a ser a vanguarda mundial.